Fala pessoal, tudo bem? O setor de saúde anda bastante agitado nesses últimos dias. Vamos analisar 3 notícias sobre esse segmento que saíram na semana passada. Primeiro esse aqui no dia 22 de maio de 2024. Carlyle vende 2,2 bilhões de reais em Redditor. Segundo, Oncoclínicas dispara na bolsa após aumento de capital. E o terceiro, Corporate Venture Capital da Afya faz aporte em plataforma voltada para contratar enfermeiros. Apesar das 3 notícias serem do setor de saúde, os 3 têm objetivos completamente diferentes. O primeiro vai falar sobre um desinvestimento de uma operação de private equity. A segunda vai falar bastante sobre desalavancagem operacional. E o terceiro sobre inovação. E são essas 3 notícias e esses 3 temas que a gente vai abordar neste BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, antes da gente começar, eu queria avisá-los que no dia 11 de junho, terça-feira, a gente vai dar início à segunda turma de 2024 do Price Strategy Program. É o nosso curso completo de estratégia em precificação, onde a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor entre cliente e empresa e como que a gente alinha as ações estratégicas da companhia utilizando o pricing. É um curso muito rápido, são 3 semanas, 2 noites por semana via Zoom, mas ele é bastante denso, 100% comigo. Se você é um tomador de decisão estratégica dentro da sua companhia, ou atua em pricing, ou é consultor de estratégia em projetos de pricing, entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da segunda turma de 2024, começando no dia 11 de junho, terça-feira à noite, tá bom? Bom, vamos começar com a notícia da Redditor. Quando que o Carlyle entrou como investidor da companhia? Isso aconteceu no dia 28 de abril de 2015. Redditor recebe investimento de 1,7 bilhão de reais do Carlyle Group. Qual que era a ideia do Private Equity? Injetar dinheiro na companhia para você ter dinheiro suficiente para executar a sua estratégia de expansão da sua rede de atendimento, ou seja, da quantidade de hospitais. Aqui em São Paulo eles atuam com a marca São Luís. Bom, foram executando isso até 2020 e no dia 9 de dezembro de 2020 eles fizeram a sua abertura de capital, o famoso IPO. Redditor movimenta 11,39 bilhões de reais com a IPO, o terceiro maior da história da bolsa. Nesse momento, o Carlyle conseguiu rentabilizar boa parte da participação que ele tinha dentro da companhia, mas ainda tinha uma participação bem relevante na empresa. O que eles fizeram? Fizeram 2 tranches de desinvestimentos em 2 follow-ons. O primeiro foi no dia 19/5 de 2021. Redditor fará oferta de ações de até 6,75 bilhões de reais. Aconteceu isso daqui em julho. E aí no dia 31 de agosto de 2021, o segundo follow-on. Redditor, bloco sai a R$70, o terceiro maior da história. Então só aí, eles já conseguiram rentabilizar bastante o investimento que eles tinham feito em 2015, mas a empresa ainda tinha, o fundo Private Equity ainda tinha uma participação. E aí eles consolidaram aquela tese vencedora do mercado financeiro para a área de saúde, que é juntar hospital com plano de saúde. Por que essa tese é tão interessante? Porque ela junta o melhor dos 2 mundos. Você junta a margem alta de um hospital com o ciclo de conversão de caixa invertido dos planos de saúde. Isso daqui ficou muito consolidado no mercado, principalmente com a Hapvida e a Intermédica Notre Dame. E aí o que aconteceu? No dia 23 de fevereiro de 2022, saiu a maior aquisição da Redditor. Redditor compra a Sul América e acelera a consolidação no setor de saúde. Com a tese consolidada, o que aconteceu? Eles valorizaram um pouco das ações da Redditor e agora zeraram a posição e agora a gente entra na notícia principal. Vamos ler ela de perto, vamos lá. O Carlyle acaba de vender sua participação remanescente na Redditor. Num block trade organizado pelo Bank of America, o Carlyle vendeu 67 milhões de ações e o leilão ainda atraiu a interferência de terceiros, que venderam mais 2 milhões de ações. Depois que o bloco passou, o Carlyle ainda tinha uma participação residual de 7 milhões de ações, mas o investidor internacional raspou também aquele lote, ou seja, zeraram posição. No total, as vendas movimentaram 2,2 bilhões de reais. O bloco saiu a um preço inicial de R$ 29,44, um desconto de 5% em relação ao fechamento de ontem. O Carlyle entrou na Redditor em 2018, essa informação está incorreta porque foi em 2015, com investimento em Private Equity. No IPO, em dezembro de 2020, a gestora vendeu parte de sua posição e, em 2021, vendeu mais um pouco em 2 ocasiões. O follow-on de julho daquele ano e também no block trade feito em agosto, também organizado pelo Bank of America e que saiu a R$ 70 por ação, se vocês viram a destruição
de valor desde 2021. Obviamente, a taxa de juros subiu bastante, então o valor das ações caíram também, né? Beleza. Bom, isso daqui é mais ou menos o que a gente já ensina nos nossos cursos do General Business Program e do Strategy and Finance Program, que é um ciclo tradicional de um Private Equity. Entrou lá em 2015 com uma tese de expansão, conseguiu executar essa tese e agora saiu totalmente da operação. Qual foi a rentabilidade desse investimento? É uma pergunta interessante. Eu fiz umas contas, pessoal, deu um MOIC, um múltiplo de capital investido de 6 vezes. Para um período de mais ou menos uns 9 anos, é um belo de um MOIC, uma operação muito bem feita aqui pelo Carlyle. Isso daqui é ótimo porque o Carlyle fez muitas operações ruins aqui no Brasil, principalmente investindo em Tokstok, investindo em Play Kids, se eu não me engano, né, que é uma ReHap, desculpa, né, que é uma operação de varejo que vendia produtos para crianças, e atualmente eles estão tentando se desfazer de uma operação que eles fizeram lá com o Madeiro, tá? E tudo isso a gente vê aqui nos nossos cursos da BTC. Então essa foi a primeira notícia, fechamento de um ciclo de investimento de um Private Equity. Bom, qual que é a segunda notícia, pessoal? A segunda notícia é da Oncoclínicas. A Oncoclínicas, como o próprio nome diz, é uma operação de saúde focado para o setor oncológico, né? Para o segmento oncológico. Criou-se toda uma operação de clínicas para atender esse segmento e lá no dia 9 de agosto de 2021, eles conseguiram fazer a abertura de capital. Oncoclínicas reduz o preço do IPO, mas estreia valendo 10 bilhões de reais. Qual que era a tese? A tese era conseguir dinheiro suficiente para crescer via aquisições. Quantas aquisições foram feitas, pessoal? Eu peguei uma notícia aqui, do dia 24 de janeiro desse ano, 2024. Oncoclínicas mira em crescimento orgânico para os próximos anos. Por quê? Porque eles fizeram muita aquisição. Quantas aquisições eles fizeram? Tá aqui, ó. Desde o IPO, em agosto de 2021, a Oncoclínicas comprou mais de 25 empresas. Hoje o negócio conta com 143 unidades em 38 cidades brasileiras. O modelo de atendimento prevê acesso a clínicas ambulatórias integradas aos Cancer Centers, atuando nos casos de alta complexidade. Qual foi o problema dessa estratégia, pessoal? Aquele dinheiro do IPO não foi de longe suficiente para fazer 25 aquisições. Então a empresa ela se alavancou bastante, pegou muita dívida no mercado. Qual que foi o problema? O problema é que o nível de endividamento ficou muito alto e os investidores começaram a ficar muito preocupados, assim como os credores, que a empresa teria capacidade de honrar essas dívidas. O que ela fez? No dia 5 de fevereiro de 2024, o CEO da Oncoclínicas vende 30 milhões de reais em ações para amortizar dívida. Mas, pessoal, 30 milhões estava de longe insuficiente para conseguir diminuir esse nível de alavancagem. Só para vocês terem uma ideia, depois dessa transação, dívida líquida sobre EBITDA ficou em 3,9 vezes. E a gente sabe, para quem tem aula aqui na BTC, que acima de 3, principalmente nesse segmento, começa a dar problema. E agora eles anunciaram que vão fazer um follow-on para tentar resolver esse problema. E agora a gente entra na notícia principal. Vamos lá. O mercado reagiu bem ao aumento de capital anunciado ontem à noite pela Oncoclínicas, com a perspectiva de que a oferta vai diminuir a alavancagem da companhia, aliada ao movimento de investidores cobrindo operações short. O papel disparou logo na abertura do pregão. A Oncoclínicas afirma que a alavancagem dívida líquida sobre EBITDA, uma das principais preocupações do mercado, poderá ser reduzida de 3,9 vezes para 2,6 vezes com o aumento de capital e espera chegar ao fim do ano no patamar de 2 vezes. Na avaliação dos analistas do Citi, a projeção divulgada para a alavancagem indica disciplina na alocação do capital. Então, basicamente, o que eles fizeram? Tiveram que se alavancar bastante para conseguir chegar nesse grau de capilaridade operacional, 143 clínicas em 38 cidades brasileiras, só que fizeram muito capex para conseguir chegar nesse patamar. Agora, não vão fazer mais aquisições para frente, vão tentar integrar e aumentar a eficiência operacional de todas essas clínicas para conseguir gerar caixa suficiente para conseguir chegar à relação dívida líquida sobre EBITDA no final do ano, a princípio divulgado pela empresa, de 2 vezes. E isso daqui já deixa a empresa com um nível de tranquilidade maior para conseguir executar sua estratégia sem a pressão de ter que pagar antecipado alguns credores, dado que você não vai cumprir as métricas de proteção que a gente chama de covenants, né? Beleza, então a segunda notícia tem esse caso aqui de alavancagem. A última notícia, pessoal, é um mercado aqui de educação indo mais para a parte de inovação, que é a Afya.
A Afya é uma empresa de educação em saúde, que é o setor mais quente do mercado de educação, e eles têm um Corporate Venture Capital, que é como se fosse um fundo Venture Capital dentro da companhia para investir em startups. E eles fizeram um investimento muito interessante. Vamos ler? Então vamos lá. O fundo de Corporate Venture Capital da Afya, empresa de educação focada em cursos de medicina, acaba de liderar uma rodada Pre-Seed da Wanda, plataforma que busca facilitar a contratação de enfermeiros por parte de hospitais. A startup levantou R$ 1,5 milhão ao todo, dinheiro que servirá para acelerar o negócio e aperfeiçoar o produto. A plataforma da Wanda funciona como um catálogo de profissionais de enfermagem para quem contrata. Em vez de anunciar uma vaga e esperar as candidaturas, o hospital analisa o perfil dos enfermeiros cadastrados e entra em contato com aqueles que mais se encaixam. Então é interessante isso daqui, porque é como se fosse um Uber de enfermeiros, dado a demanda que os hospitais e até outras clínicas precisam desses tipos de profissionais. Então é um negócio muito bom para o negócio da Afya. Por quê? Porque eles têm cursos de medicina e enfermagem. E aí você já consegue ter uma plataforma que é, obviamente, investida da própria empresa para conseguir já ter o acesso ao mercado dos profissionais que eles formam nos seus cursos. Isso é muito interessante, né? Abre aspas. Esse é um mercado com alta rotatividade e escassez de mão de obra especializada, com processos longos e ineficientes de contratação, fecha aspas, afirma Marcos Coelho, diretor de M&A e do Corporate Venture Capital da Afya, ao justificar o investimento, abre aspas. É um problema que a gente vê muito também na medicina e gostaríamos de ter uma solução para resolver também o que vemos com os médicos, que é o core da Afya. Em operação há menos de 4 meses, a Wanda não descarta trabalhar também com médicos no futuro, mas por enquanto está focado em atender bem os enfermeiros. Para médico, acho que o mercado ele já tem uma demanda muito grande, acho que eles nem precisam tanto dessa plataforma. Enfermeiro, sim. Eu passei esses últimos 2 meses basicamente hospedado dentro do hospital, vocês sabem, né? Meu pai teve um problema de saúde, um AVC, e aí nesses últimos 2 meses eu fiquei muito em hospital e eu vi qual que é a dificuldade que os hospitais têm na contratação desses profissionais, né? Fundada por Paulo, Samir e Rafael, a startup também conta com 16 mil enfermeiros cadastrados. Nesse início, tem tocado um projeto piloto com 8 hospitais, de cidades como Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. O modelo da Wanda cobra apenas por contratantes, com 2 planos mensais, um de R$ 699, mais básico, e outro de R$ 999, mais turbinado. Outra fonte de receita vem da compra de créditos por parte dos hospitais, cada um de R$ 250, que são usados na abertura das vagas. Então é uma plataforma muito interessante para você juntar a necessidade que as operações de saúde têm na demanda por profissionais de enfermaria e dos enfermeiros que querem ter mais oportunidades para ter uma flexibilidade maior ali na sua busca por novas posições. Então, eu acho que é um processo de inovação bem interessante também no mercado de saúde. E aqui a gente fecha esse BTC News falando sobre essas 3 notícias. Então, falamos sobre o ciclo de investimento de Private Equity no setor de saúde. Falamos sobre as dificuldades que as empresas têm do seu nível de alavancagem na execução de uma estratégia de expansão e também na parte de inovação para você criar novos modelos ainda em Health Tech, que tem bastante capilaridade, tem muita coisa para ser feito dentro desse segmento. Eu que passei esses últimos 2 meses em hospitais, eu tenho bastante ideia agora, a partir de agora, de como poderiam melhorar os processos desse ecossistema de saúde aqui no Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, vamos acompanhar aí, é um setor que tem bastante demanda de investimento e bastante coisa para você inovar também. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.